com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto, que é publicado no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Lá nós temos o texto e nós temos os slides. E os irmãos, então, terão o acompanhamento do nosso raciocínio. Porque os irmãos já leram a revista da Escola Dominical, já assistiram ao vídeo do comentarista, já leram um livro de apoio, e a nossa proposta aqui é trazer subsídios complementares aos amados irmãos. E alguns sentem dificuldade em poder acompanhar o nosso raciocínio. É só ir ao texto de apoio e ir aos slides, e os irmãos verão aí o itinerário da nossa exposição. Além do nosso texto, o portal Escola Dominical oferece 5 ou 6 outros textos da faixa etária dos adultos. Também disponibilizamos videoaulas, textos de apoio e slides de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Ao longo da semana, também disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias, tanto da faixa etária dos adultos como da faixa etária dos adolescentes. E também no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a elucidar as suas últimas dúvidas interativamente, seja online, na transmissão do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, ou pessoalmente, porque esta reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus e se realiza no templo sede do Ministério do Belém, na rua Doutor Fons 140, no bairro do Belenzinho, no 4º andar, no auditório Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela apenas se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste 4º e último trimestre de 2025, nós estamos estudando o tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano à estatura completa de Cristo. Estamos estudando a antropologia teológica, a doutrina bíblica do homem. O nosso comentarista é o pastor Silas Queiroz, que é pastor das Assembleias de Deus em Ji-Paraná, no estado de Rondônia. E hoje nós estaremos encerrando o primeiro bloco do trimestre. O primeiro bloco do trimestre trata do corpo. O homem é formado de 3 partes: corpo, alma e espírito. E hoje nós estaremos finalizando o estudo do corpo com a lição de número 4, o corpo como templo do Espírito Santo. O corpo é a parte material do homem. É a parte do homem que foi feita por Deus para que o homem tivesse contato com o universo físico, com a terra. É por isso que o apóstolo Paulo chama este corpo de corpo terreno, lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Ele chama este corpo de corpo animal e de corpo terreno. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Então, este corpo que nós temos é um corpo animal, é um corpo feito para conviver com a matéria. Ele é matéria e ele é feito para que nós tenhamos acesso à matéria de que é composto estes céus
e terra. Ele também é chamado de corpo terreno. Veja o capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 47. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, também são os terrenos. E qual o celestial, tais são os celestiais. Este corpo foi feito para existir aqui na terra, para, podemos dizer assim, interagir com a terra. E este corpo é também chamado de corpo corruptível. E ele é chamado corruptível porque o texto diz, 1 Coríntios 15, 53, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Também ele é chamado de corpo mortal. E isto que é mortal se revista da imortalidade. E este corpo, a sua terrenalidade, a sua mortalidade, a sua corruptibilidade, a sua animalidade é representada pelo sangue e pela carne. É por isso que o apóstolo Paulo também diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. E agora, disto isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. E nesta expressão do apóstolo, nós vemos que duas coisas não irão para a glória celeste. A carne, aqui carne não é o corpo, soma, aqui é a natureza pecaminosa do homem, é sarkis no grego. E o sangue sim, faz parte do corpo. O sangue, ele é até chamado de a vida do corpo. É porque é através do sangue é que nós temos a oxigenação que mantém a vida do sangue, que mantém a vida do corpo. E este sangue não vai herdar o reino de Deus, ou seja, é algo próprio do corpo terreno, do corpo animal, do corpo corruptível, do corpo mortal. Então, o corpo faz parte do homem, mas ele será redimido na eternidade. Nós não teremos mais o corpo animal, nós teremos o corpo espiritual. Nós não teremos mais o corpo terreno, mas nós teremos o corpo celestial. Nós não teremos mais um corpo corruptível, mas nós teremos um corpo incorruptível. Nós não teremos mais sangue. O corpo glorioso não tem sangue. O corpo de Jesus, ele ressurreto, não tinha mais sangue. Jesus verteu todo o seu sangue na cruz do Calvário. E quando ele ressuscita num corpo, um corpo espiritual, um corpo celestial, um corpo incorruptível, um corpo imortal e um corpo que não tem sangue. Jesus diz isto. Lucas capítulo 24, versículo 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Carne aqui é corpo, não é a natureza pecaminosa, porque Jesus nunca teve a natureza pecaminosa. Então ele nunca teve sarques, ele só teve soma, o corpo. Mas ele tinha ossos e carne e corpo, mas ele não tinha sangue, porque ele tinha derramado todo o seu sangue na cruz do Calvário. E João, que foi testemunha ocular da crucifixão, ele testemunha isto. Lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo
20, versículo 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. O pouco de sangue que Jesus ainda tinha, quando o soldado lancetou o cadáver de Jesus, porque Jesus já havia morrido, o pouco de sangue que ainda havia jorrou, e depois só jorrou água. Então, aqui nós vemos que todo o sangue de Jesus foi vertido, porque e o corpo glorioso de Jesus não tem sangue. Então, o corpo é esta parte terrena, animal, corruptível, imortal e com sangue. Este corpo você não irá para a eternidade. Na eternidade, nós teremos um corpo espiritual, nós teremos um corpo celestial, nós teremos um corpo incorruptível, um corpo imortal e um corpo sem sangue. Mas isto não quer dizer que o corpo, enquanto estiver aqui na Terra, não tem nenhum valor para Deus. Muito pelo contrário. Nós já estudamos nas 2 lições passadas e reforçamos aqui que o corpo é um bem, é algo bom, porque foi criado por Deus. E tudo quanto Deus criou é bom. A Bíblia diz, Gênesis 2 e 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, o corpo. E Gênesis 1 e 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. O corpo foi criado por Deus de uma maneira especial, e por isso ele é bom. Porque tudo que é criado por Deus é bom. Então, o corpo não é um mal, embora ele será alvo de redenção quando nós passarmos para a eternidade. Embora ele terá uma transformação na eternidade, o corpo é algo bom. E como o corpo é algo bom, ele foi criado por Deus para ser templo. É por isso que a nossa lição diz, lição de número 4, o corpo como templo do Espírito Santo. O propósito de Deus é que o nosso corpo seja templo do Espírito Santo. Na lição passada, nós vimos as consequências do pecado, como o pecado degenerou o corpo humano. Mas agora, com a salvação em Cristo Jesus, o corpo volta à sua posição inicial. O corpo agora deverá ser templo do Espírito Santo. Quando nós somos salvos por Jesus, o nosso corpo se torna templo do Espírito Santo, porque é por meio do corpo que nós iremos manifestar a presença de Deus entre os outros homens, sejam salvos, sejam perdidos. Quando nós alcançamos a salvação em Jesus, nós ganhamos a vida eterna, nós entramos em comunhão com Deus, e é através do nosso corpo que a presença de Deus em nós é notada. O apóstolo Paulo fala que somos templo do Espírito Santo. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós não somos de nós mesmos, nós somos de Deus. Todos os seres humanos pertencem a Deus, porque Deus os criou. Salmo 24. Do Senhor, versículo 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Aqui nós vemos claramente que aqueles que habitam na terra, no mundo,
são de Deus, porque Deus os criou. Quando que alguém se torna dono de algo? Quando cria este algo. Alguém que faça algo, ele passa a ser o dono daquilo. O Criador. Deus criou todos os homens. Deus, além de ter criado todos os homens, ele não os abandonou. Porque eu posso ter algo, por exemplo, esta caixa de óculos, eu posso ter este algo. Mas se eu jogar isto no lixo, eu estou abandonando este bem. E, portanto, isto que era meu, eu joguei fora. Eu abandonei. Então, eu deixei de ser dono. Mas Deus não deixou de ser dono do homem, por quê? Porque ele sustenta todo o mundo pela palavra do seu poder. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, Deus sustenta todas as coisas. E, particularmente, os homens. Jesus, no Sermão do Monte, lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 5 e versículo 45, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então, Deus proporciona a sobrevivência de todos os homens, sejam maus ou bons, sejam justos ou injustos. Então ele está sustentando a criação. Ele não abandonou a criação. Então ele continua dono de todos os homens, porque os criou e porque os sustenta. E mais, ainda neste capítulo 1 de Hebreus, versículo 3, nós vemos que Jesus, ele diz, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra de Deus nas alturas. Jesus nos comprou com o seu sangue. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele nos resgatou. E a todos os homens, porque a salvação é a todos os homens. Agora, nós usufruímos ou não desta salvação, se cremos ou não nele. Mas ele nos comprou. Então, por mais este motivo, ele é nosso dono, porque ele nos comprou. E quem compra algo se torna dono daquilo que comprou. Então, Jesus nos comprou pelo seu sangue e agora, então, nós estamos 3 vezes pertencendo a Deus. Pertencendo pela criação, pelo sustento e pela redenção, pelo resgate, pela compra. Então, nós todos somos de Deus. E o nosso corpo, porque não somos de nós mesmos, ele tem que ser templo do Espírito Santo. A habitação do Espírito Santo. Um corpo tem uma dimensão espiritual. Ele é material. Ele é terreno. Ele é animal. Ele é mortal. Ele é corruptível, mas ele deve ser templo do Espírito Santo. Jesus nos dá o exemplo, porque ele diz que o seu corpo era templo de Deus. Seu corpo era templo. João capítulo 2, versículo 18. Aliás, eu vou ler a partir do versículo 13, para termos a ideia. Era a primeira ida de Jesus a Jerusalém, depois que ele havia iniciado o seu ministério. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os
trabalhadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Então, Jesus, aqui na sua primeira ida a Jerusalém, na Páscoa, quando já iniciara o seu ministério, ele, pela primeira vez, ele fez isso 2 vezes, uma no começo do seu ministério e outra no final do seu ministério. Ele vai e confronta-se com os cambistas, com aqueles que estavam fazendo da casa de Deus, do templo em Jerusalém, um lugar de negócios. E ele, então, diz que poderiam e pediram que ele desse um sinal da sua autoridade, um sinal da sua messianidade. E ele então diz: derribai este templo e eu o levantarei em 3 dias. A ressurreição de Jesus é a prova de que ele é o Salvador, é a prova de que ele é o Cristo, é a garantia da nossa fé. Jesus ressuscitou, mas ele chama o seu corpo de templo. E como nós somos imitadores de Cristo, como nós somos cristãos parecidos com Cristo, pequenos cristos, o nosso corpo também deve ser templo do Espírito Santo. Esta é a dimensão espiritual do corpo. O corpo é material, mas ele tem um papel espiritual. Ele deve ser templo do Espírito Santo. No pecado, o corpo é feito para pecar. Paulo, quando diz que nós devemos ser templo do Espírito Santo, ele diz que nós não podemos usar o nosso corpo para o pecado, para a prática do pecado. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, diz assim, versículo 15: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, 2 numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Então, no pecado, o homem, ele usa o corpo para pecar. O mundo que está no maligno, os filhos do diabo que vivem na prática do pecado, é assim que nos fala 1 de João, né? 1 de João, capítulo 3, versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Eu li aqui 1 de João 3, versículos 8 a 10. Então, os filhos do diabo, aqueles que vivem no mundo,
os homens sem Deus e sem salvação, eles vivem na prática do pecado, são escravos do pecado e usam o corpo para pecar. Então, veja que o corpo não é um mal, o corpo é um bem, foi criado por Deus. Mas o pecado que está em nós, o pecado que habita em nós e que nos domina, ele faz o corpo instrumento do pecado. O apóstolo Paulo fala a este respeito. Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade. O homem no pecado, ele usa o seu corpo, o pecado que o domina faz com que o seu corpo seja um instrumento de iniquidade. O corpo passa a obedecer às concupiscências, passa a obedecer ao pecado. O corpo passa a ser um instrumento de iniquidade. E é isso que acontece com o homem pecador, com o filho do diabo. O corpo dele é usado para o pecado. A começar do pecado da prostituição, como Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 6, que é a porneia, que é a impureza sexual, a imoralidade sexual, né? É um pecado que é chamado do pecado contra o corpo. Adultério, fornicação, masturbação, pornografia, pornofonia, todos estes pecados ligados ao instinto sexual, eles usam o corpo para a prática do pecado. O pecado é praticado no próprio corpo. É por isso que é chamado pecado contra o corpo. Vejam que existem outros pecados que não se utilizam do corpo para existir. Então, por exemplo, a inveja. Quando alguém inveja alguém, quer o mal de alguém por causa do sucesso dessa pessoa, ele vai fazer coisas. Mas ele já pecou com a inveja sem que usasse o corpo para isto. Foi o mal, o desejo do mal ao outro, que o levará, por exemplo, à morte, a matar alguém, ao assassinato. Foi o que aconteceu. Caim invejou seu irmão Abel e depois o matou. Os principais dos sacerdotes invejaram Jesus e o entregaram à morte. Então, mas no momento da inveja, que já é pecado, você não usa do corpo. Do orgulho, por exemplo, a soberba, também você não usa do corpo. Mas a prostituição, os pecados sexuais, você usa, a prática do pecado é feita com o próprio corpo. E é por isso que ele é chamado de pecado contra o corpo. O corpo é usado como um instrumento de iniquidade. Quando você mente, você usa do corpo, da língua, né? Você fala o que não é verdade. Você está usando a língua. Aliás, a língua é um órgão que é um verdadeiro elemento que faz com que se tenham muitos pecados. É um instrumento muito eficaz, né? Tiago, ele fala a este respeito, lá em Tiago, capítulo 3. Tiago, irmão do Senhor, diz, versículo 5, Tiago 3 e 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros
e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Então, a língua também se constitui um órgão de grande potencial, mas os pecados cometidos por meio da língua não são pecados contra o corpo, né? Mas são pecados. O corpo é usado, a língua é usada como um mundo de iniquidade. Então, na prática do pecado, o corpo ele é um instrumento de iniquidade. Através do corpo, nós pecamos. E o corpo possui os cinco sentidos que fazem a comunicação entre o ser humano e o mundo exterior. Os órgãos dos sentidos, eles são fundamentais neste contato do homem com o exterior. E o homem, no pecado, utiliza estes sentidos para a prática do pecado. De todos, o sentido mais poderoso é a visão. A visão é o mais poderoso dos sentidos. Por meio da visão, nós temos acesso amplo ao mundo que nos cerca. E é bem por isso que devemos tomar cuidado com os olhos, pois os olhos são um órgão poderoso para a prática do pecado. O homem no pecado, muitas vezes ele comete o pecado por meio dos olhos. O poder que tem a visão é utilizado para a prática do mal. Jesus nos dá este alerta, lá em Mateus capítulo 6, versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Devemos ter muito cuidado com os olhos. O templo em Jerusalém, ou o tabernáculo, que é a habitação de Deus, e o nosso corpo deve ser o templo de Deus, ele era iluminado, né? O lugar santo, ele era iluminado com o candelabro, né? O candelabro que tinha 7 hastes, né? 7 lâmpadas que deveriam ficar acesas. Pela manhã, o sacerdote deveria ali acender as lâmpadas, mantê-las acesas, né? A lâmpada deveria arder continuamente e pela manhã deveria se tomar cuidado para ver se não havia apagado qualquer dos pavios. Deveriam ser os pavios cuidados, cortados, para que pudessem realmente manter a iluminação do lugar santo e do lugar santíssimo. E a parte externa, que era céu aberto, ela só funcionava durante o dia, justamente para que fosse iluminada pelo sol. Então, o templo ele tinha que estar iluminado. A habitação de Deus ali, o culto a Deus, a adoração a Deus exige iluminação. E Jesus diz que a iluminação do corpo, a luz do corpo, que são os olhos, eles devem ser bons. Porque se os olhos forem bons, nós seremos templo do Espírito Santo. Mas se os olhos forem maus, nós seremos trevas. Jesus diz: se a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com os meus olhos, para que o meu corpo não seja instrumento de iniquidade. Os meus olhos devem ser bons. E aí nós nos lembramos do testemunho de Jó. Jó era um homem que agradava a Deus.
Deus deu testemunho de Jó. Deus deu testemunho de Jó. E um dos cuidados de Jó era exatamente com os seus olhos. Lá em Jó 31:1. Fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? O texto bíblico diz que Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E ele conseguia se desviar do mal porque ele tinha feito um concerto, ele tinha feito uma aliança, ele tinha feito um compromisso com os seus olhos, para que seus olhos fossem bons e ele então não viesse a pecar. Jó já seguia este conselho, este ensino que Jesus nos dá, para que o nosso corpo seja templo do Espírito Santo. Nós precisamos fazer concerto com os nossos olhos. O que nós temos visto no mundo que nós vivemos hoje, em que impera o audiovisual, é muito triste sabermos que muitos hoje estão na prática do pecado por causa dos olhos. Que o diga pornografia, por exemplo. Precisamos tomar cuidado com os nossos olhos. Elas são a candeia do corpo, a iluminação do corpo. E o templo era iluminado. E nós precisamos estar na luz. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deus é luz e não há nele trevas algumas. Estas são palavras do apóstolo João. Primeiro eu havia mencionado, 1 de João 1:7, se andarmos na luz, como ele na luz está. E Deus é luz e não há nele trevas nenhumas, é 1 de João 1:5. Os olhos são nossa luz. Se andamos na luz, se Deus é luz, nossos olhos devem ser santos. Nós só podemos ver aquilo que pode ser visto. Não podemos contemplar o pecado. Não podemos ficar vendo coisas que desagradam a Deus. Mas o segundo sentido do nosso corpo é a audição. A audição, ela é também o segundo sentido mais importante. Pela audição, nós temos conhecimento das mensagens que o mundo nos fornece. Se na visão nós somos mais ativos, na audição nós somos mais passivos. Nós ouvimos. A audição está ligada à direção. A audição está ligada à orientação. Tanto que o ouvido não só ouve, como também é responsável pelo nosso equilíbrio. Os irmãos que têm labirintite sabem muito bem como é ruim perder o equilíbrio por uma falha do nosso aparelho auditivo. E o que temos ouvido? O que temos ouvido? Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Quando Deus quis fazer um pacto com o povo de Israel, ele mandou que o povo se santificasse e mandou que o povo ficasse à frente do Monte Sinai, na área limitada ali, sem ultrapassar o limite estabelecido, para que ele ouvisse a Deus. Êxodo, capítulo 19, versículo 16.
E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. E todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. E ainda o versículo 13, qual a orientação de Deus? Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado e alceteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá, soando a buzina longamente. Então subirão ao monte. Eles deveriam se guiar pelo som. Houve a manifestação visível da fumaça, do fogo, do relâmpago, mas tudo começou com os trovões e havia o sonido da buzina. E quando o sonido fosse longo, eles deveriam subir ao monte. Mas eles não quiseram ouvir a voz de Deus. Ali começou a derrocada da geração do Êxodo. Êxodo capítulo 20. Versículo 18. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. O povo ainda disse a Moisés, versículo 19 do capítulo 20 de Êxodo: Não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor seja diante dele, para que não pequeis. Mas o versículo 19, eu li o 20. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. O povo não quis ouvir a Deus. O povo não quis falar com Deus. Mas nós que somos templo do Espírito Santo devemos ouvir a Deus. Devemos ouvir a sua voz. Nós temos que estar atentos à palavra de Deus. Ouvir Deus falar, seguir a orientação divina, a direção divina, sem o que não chegaremos aos céus. O que temos ouvido? Muito barulho, muito ruído. O mundo é barulhento, o mundo é ruidoso, porque o mundo não quer ouvir a voz de Deus. O mundo prefere ouvir outras vozes. Mas nós precisamos ouvir a voz de Deus. Este povo que não quis ouvir a voz de Deus, no episódio do bezerro de ouro, fez uma algazarra tão grande que Josué, que estava no meio do Monte Sinai, ouviu o alarido. Êxodo 32 e 17. Ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra no arraial. Porém, ele disse: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. O corpo foi feito para ouvir a voz de Deus. O corpo foi feito para ouvir o Senhor falar. Deus queria falar com Elias,
que falou numa voz mansa e suave. E se Elias não tivesse ouvido a voz de Deus, não teria recobrado as suas forças espirituais. Não teria superado aquele estado depressivo. Hoje, muitos estão em depressão, muitos estão em situação espiritual lamentável, porque não ouvem a voz de Deus. Tem comichão nos ouvidos, como Paulo diz lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Paulo dizia no futuro, mas nós já estamos vivenciando isto hoje. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Ouçamos o que é de Deus. Ouçamos a voz de Deus. Ouçamos a palavra de Deus. Ouçamos uma música, um cântico verdadeiramente sacro e inspirado por Deus. E não sejamos ensurdecidos pelo barulho e pelo ruído do pecado do mundo. Por esse batuque que só nos faz ter dor de cabeça, até pela altura do som. E com isso percamos a direção e a orientação de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Sem ouvir a voz de Deus, nós não podemos ser templo do Espírito Santo, porque no templo Deus falava com o seu povo. Muitos hoje estão deixando de ouvir os verdadeiros profetas para ouvir os falsos profetas, esses doutores conforme as suas próprias concupiscências. Por 40 anos, Jeremias frequentou o templo de Jerusalém, levando a palavra de Deus, mas eles não quiseram ouvir, e por isso foram mortos. Quando da destruição do templo e de Jerusalém por Nabucodonosor. Tomemos cuidado, irmãos. Sejamos atentos à voz do Senhor. Seremos templo do Espírito Santo se ouvirmos a voz de Deus. O terceiro sentido é o tato, é tocar. O tato é que nos... E a principal órgão do tato é a pele, ela nos faz ter contato com as coisas, nos faz sentir as coisas, saber se algo é macio, se algo é rugoso, se algo é quente, frio. É através do tato que nós tocamos nas coisas, que nós sentimos como são os corpos outros que não o nosso. O tato, então, ele deve ser utilizado para quê? Para que nós agrademos a Deus. Através do tato, você pode acarinhar uma pessoa. Através do tato, você pode mitigar a dor de alguém. Através do tato, você pode tocar em alguém, demonstrando amizade, demonstrando companheirismo. Você pode demonstrar o seu amor através do tato. Mas muitos têm usado o tato hoje para a destruição do outro. Têm usado o tato
para infligir dor, torturar. Tem usado o tato para vilipendiar o outro, para violentar, para satisfazer a própria bestialidade. É o que temos visto hoje. O tato sendo utilizado para a violência, para a tortura, para o abuso. Certamente, nós não seremos templo do Espírito Santo desta maneira. No templo em Jerusalém, ou no tabernáculo, o tato era utilizado para dar demonstração de pureza, se lavavam as mãos antes do oferecimento de sacrifício, se cuidava da alimentação, de parte do sacrifício que era comestível. Se tinha cuidado e zelo para com as pessoas, se demonstrava o amor fraternal, tudo através do tato. Do tato. Mas muitos hoje açoitam Jesus. No episódio da mulher do fluxo de sangue, ela tocou na orla do vestido, nem passou ali, quem sabe, talvez nem tenha conseguido encontrar o corpo de Jesus ali, só na orla do vestido mesmo. Mas Jesus notou que lhe haviam tocado diferente. E os discípulos dizem: a multidão te aperta. Há muitas pessoas hoje que apertam o outro, que usam o tato para atitudes até imorais. Apertam o outro, mas não o tocam diferente. O corpo é templo do Espírito Santo. E o tato faz parte deste templo. Mas também nós temos o olfato. Aliás, o paladar é o quarto sentido, porque o olfato é o de menos. O paladar. Através do paladar nós sentimos se algo é doce ou amargo, se é gostoso ou desgostoso, se é ácido ou alcalino. Nós sentimos o sabor. Né? O sabor. O corpo, ele tem que ser exercido de tal maneira que nós tenhamos um sabor. Qual o sabor? Será que somos agradáveis ou desagradáveis a Deus? Será que nós nos comportamos de forma a agradar-lhe ou desagradar-lhe? Qual é o nosso sabor? A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Através do nosso corpo nós temos sido o sal da terra. Nossa conduta tem trazido sabor, e sabor tem a mesma raiz de sabedoria, e sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temos sido comedidos, moderados, ou temos sido salgados ou insossos? O nosso corpo tem que trazer o sabor de Deus para as pessoas. O nosso corpo tem que trazer o toque de Deus para as pessoas. O nosso corpo tem que trazer a luz de Deus para as pessoas. O nosso corpo tem que trazer a voz de Deus para as pessoas. Nós temos de ser instrumentos de justiça para a santificação. É o que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 6, versículo 17.
versículo 19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Nosso corpo deve ser instrumento de justiça para a santificação. Temos trazido o sabor do sal, temos dado, e o sal, além de dar sabor, ele conserva, temos sido instrumentos de justiça para a santificação das pessoas, melhoramos o ambiente onde estamos, do ponto de vista moral e espiritual, ou fazemos parte da lixa, do lixo? Do ambiente onde estamos. Também estamos na lixeira como eles. Entendamos isto. O corpo deve ser templo do Espírito Santo. Nós temos que contribuir para a conservação dos bons costumes, para a conservação da moral, para a conservação da piedade, da santidade. Nós precisamos contribuir para isto. Qual é o seu sabor? Mas o corpo também tem o olfato. O olfato é dos sentidos aquele que menos interage ativamente com o mundo exterior. Mas Paulo diz que nós devemos ter o bom cheiro de Cristo, lá em 2 aos Coríntios, capítulo 3. Aliás, primeira, né? Acho que é primeira aos Coríntios, capítulo 3. Primeira aos Coríntios. Não, acho que é segunda mesmo. Segunda aos Coríntios. Segundo aos Coríntios, capítulo 2. Quando diz que, versículo 15, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aquele, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Que cheiro nós temos exalado? Quando Maria derrama aquele unguento em Jesus, aquele cheiro, aquele perfume exala e enche todo o ambiente. E Judas Iscariotes se fica indignado. Se deveria ter vendido este perfume que valia praticamente um ano de salário de um trabalhador e ter dado dinheiro aos pobres. Porque o cheiro de Cristo, o bom cheiro de Cristo e Maria, era cheiro de morte para os que perecem, para os que se perdem. Judas Iscariotes era o filho da perdição. Então, aquela atitude de adoração de Maria foi cheiro de morte para Judas Iscariotes. Mas para Cristo foi cheiro de vida. E Jesus disse: e este ato será lembrado para sempre. Como nós o estamos lembrando aqui hoje. Porque para a própria vida que é Jesus, era o bom cheiro de Cristo. Como temos utilizado o olfato? Temos usado perfumes para seduzir pessoas, para nos prostituirmos com elas? Temos usado paladar para glutonaria, para embriaguez? Temos usado o tato para tortura, para agressão física? O corpo é templo do Espírito Santo.
não pode ser instrumento de iniquidade. Não pode ser instrumento de pecado. Mas tem que ser instrumento de justiça para a santificação. Mas além dos órgãos de sentido, nós temos os nossos órgãos de locomoção, os nossos membros, as mãos, os pés. Jesus, apresentando-se ressurreto aos discípulos, disse: vede os meus pés, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Será que nós podemos dizer que as nossas mãos e os nossos pés são as mãos e os pés de Cristo? Temos usado nossas mãos para ajudar o próximo? Para pegar uma faca e cortar um pedaço de pão e dar ao faminto? Ou para pegar uma faca e enfiá-la no peito de alguém e matá-lo? Os nossos pés têm nos levado a evangelizar as pessoas, a ir pregar o evangelho? Ou os nossos pés têm nos levado a lugares onde até dizer o que eles fazem é torpe? Como temos usado o nosso corpo? Eu me lembro aqui de um hino que eu cantava quando criança na escola bíblica dominical. Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, mãozinha, o que pega. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, olhinho, o que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, ouvido, o que ouve. Cuidado, ouvido, o que ouve. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho, o que ouve, ouvido, o que ouve. Cuidado, pezinho, onde pisa. Cuidado, pezinho, onde pisa. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, pezinho, onde pisa. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, boquinha, o que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, olho, ouvido, boca, mão e pé. Cuidado, olho, ouvido, boca, mão e pé. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olho, ouvido, boca, mão e pé. O que o Salvador do céu está vendo com o que nós estamos fazendo com o nosso corpo? Nós somos instrumento de iniquidade ou instrumento de justiça para a santificação? O corpo deve ser templo do Espírito Santo. O corpo deve ser tabernáculo, né? O apóstolo Paulo, ele fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Também ele compara o corpo ao tabernáculo. Então, as duas habitações de Deus, o tabernáculo, que era móvel, e quando nós lembramos que o corpo é comparado a um tabernáculo, nós vemos que, assim como o tabernáculo, o corpo é móvel, se movimenta de um lugar para outro. Mas nesta movimentação deve seguir a direção de Deus. Assim como o tabernáculo era montado e desmontado segundo a determinação divina, pela coluna de fogo, pela nuvem, também nós devemos ir para um lugar ao outro
segundo a direção do Espírito Santo. A construção foi feita por um determinado tempo, o tabernáculo, o corpo também, ele se desfaz, ele é mortal, passageiro, como nós vimos, ele foi feito segundo o modelo divino, o corpo, ele foi feito conforme Deus o modelou, assim como o tabernáculo seguiu o modelo divino, e por isso nós devemos seguir este modelo divino. Irmãos, por exemplo, um dos grandes problemas da saúde hoje no mundo é a obesidade, o sedentarismo, porque o corpo humano não foi feito para ficar parado. Hoje, com a tecnologia, nós ficamos muito sedentários e por isso os problemas de saúde vêm, porque está fora do modelo divino. E o tabernáculo era no meio da demonstração da glória de Deus, e nós já temos visto que nós devemos usar o corpo para a glória de Deus. Quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Comer e beber é algo próprio do corpo. O corpo existe para a manifestação da glória de Deus. O corpo, como tabernáculo, ele não pode causar esplendor, admiração ou atenção. Lembrem que a cobertura do tabernáculo era de uma pele bem rústica. O tabernáculo era precioso, feito de coisas de ouro, mas lá dentro, por fora, ele não tinha formosura nem aparência. Como nós já dissemos na lição anterior, não se pode fazer o culto ao corpo. O corpo, ele é o invólucro da alma e do espírito, ele é templo do Espírito Santo. Ele não deve ser admirado, ele não deve ser adorado, ele não deve ser a nossa preocupação, a preocupação com a beleza, a preocupação excessiva com a forma física. Isso é distorcer. Se o corpo é tabernáculo, ele não deve causar esplendor, admiração, atenção. O corpo foi feito com os materiais que estavam à disposição no meio do povo, tabernáculo, né? O corpo também foi a síntese dos elementos químicos encontradiços no barro e na argila, como já vimos em lições anteriores. E o corpo, ele vai ser substituído. Paulo diz aqui: a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício. Assim como o tabernáculo deu lugar ao templo, esse nosso corpo mortal e terreno dará lugar ao corpo espiritual e imortal e incorruptível e celestial. O corpo como templo do Espírito Santo, nós já vimos, né, qual é o seu significado. E, para terminarmos a lição, o corpo como vaso de barro. O apóstolo Paulo, ele diz lá em 2 aos Coríntios, aliás, acho que é em 1 aos Coríntios, capítulo 4. Não, não é aqui. Onde é? Sim, é 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quando a Bíblia compara o nosso corpo ao templo do Espírito Santo, ou ao tabernáculo, nós devemos entender que o que vale em nós é o conteúdo, é o tesouro. O corpo é apenas um vaso de barro. Ele não tem valor em si mesmo. Ele é valioso para Deus, sim, mas o seu valor é nada comparado com o conteúdo. Deus mora em nós.
Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não diz que é templo do Espírito Santo, sim. Mas Jesus diz que o Pai e o Filho também vêm fazer morada em nós. João, capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 22, diz: no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Nós somos morada de Deus. Nós somos vasos de barro. Nós viemos do pó da terra. Nós somos barro. Adão quer dizer barro em hebraico. Mas em nós está o Senhor Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. Subsistente em três pessoas distintas, mas perfeitas em majestade e glória. Igualmente perfeitas em majestade e glória, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É por isso que temos que tomar cuidado do nosso corpo, porque ele é a morada de Deus. Sabemos o cuidado que se tem nos palácios. Recentemente viajei à Europa e fui visitar o palácio onde ficava o rei de Portugal, Palácio de São João, lá no distrito de Belém, em Lisboa. Lá não mora o presidente de Portugal. Lá era o Palácio dos Reis de Portugal. E Portugal, desde 1910, não é mais monarquia. Mas o palácio é ponto turístico e está muito bem conservado, é mantido limpo, porque foi morada de um monarca. Eu e você somos morada do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Precisamos, mais do que nunca, deixar este corpo limpo, puro, santo, para que ele possa habitar em nós. Corpo é templo do Espírito Santo. O corpo é morada de Deus no Espírito. O corpo é tabernáculo. Você tem consciência disto? E tem feito jus ao que Deus exige que nosso corpo seja? Amém.